Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué, capítulo 18. E aqui o que nós vamos ver? A herança das outras 7 tribos e também as terras da tribo de Benjamim e as cidades de Benjamim. Então, nós vimos nos capítulos anteriores que está havendo a distribuição da terra. Então, as primeiras terras a serem distribuídas foi a terra de Judá, que fica ao sul de Israel. Depois ali ao norte foram distribuídas a terra de Efraim primeiro e depois a terra de Manassés, que eram os filhos de Josué. E agora, aqui no capítulo 18, vai ser falado sobre as outras 7 tribos que precisam agora também ter a sua herança aqui na terra. Mas vamos ver por que ainda não aconteceu. Lembrando que 2 tribos e meias já havia sido feita a distribuição antes de passar do Jordão. E agora havia feito a distribuição de 2 tribos e meias. Então, o que nós temos aqui? Sobraram essas 7 tribos, porque nós temos 12 tribos, né? Então, vamos ver agora um pouquinho mais detalhado o que diz aqui no versículo 1. Olha, toda a comunidade dos filhos de Israel se reuniram em Siló. Siló, aonde ficava Siló? Siló estava ali na tribo de Judá. E o que eles fizeram ali em Judá? Ali armaram a tenda do encontro. Lembra o tabernáculo que estava armado lá no deserto? Agora ele está armado aqui, na cidade de Siló, aonde ficava o quê? A tribo de Judá. E toda a terra foi dominada pelos israelitas. Então, o que nós temos aqui? A terra tinha sido dominada pelos israelitas, mas ainda não tinha sido tomada a posse toda ela. Então, havia ainda os resquícios ainda de cananeus por ali, tá? Então, aquela parte de domínio já havia feito, e os cananeus que estavam ali, eles estavam mais enfraquecidos, porque já não tinha mais todos aqueles para levante de guerra. Então, eles já haviam tomado a terra, já tinha tomado posse ali da terra. Mas olha só o que diz o versículo 2, vamos prestar atenção. Contudo, restavam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua devida herança. O que havia acontecido? Não havia delimitado a terra, visitado a terra, feito ali a topografia da terra, para que houvesse o quê? A distribuição da terra. Por algum motivo, eles não estavam tão querendo fazer isso, porque olha só o que diz aqui no versículo 3, olha. Então Josué exortou o povo de Israel: até quando negligenciareis tomar posse da terra que vos outorgou Yahvé, Deus de vossos pais? Então, está dando uma chamadinha de atenção aqui. Está puxando aqui a orelha deles. O que será que quer dizer isso? Vamos prestar um pouquinho de atenção. Até quando, em outras Bíblias diz assim, até quando sereis remissos? Essa pergunta serve para despertar o povo de Deus em qualquer geração. Tanto eles lá, quanto nós aqui. Deus tem dado as promessas de vitória em nossas vidas. O Senhor lá em Efésios fala que tem muitas bênçãos celestiais. Então, da parte de Deus, Deus tem feito tudo o que é necessário para a nossa vitória. Mas como estamos nós? Será que estamos negligenciando em tomar posse daquilo que Deus quer nos dar? É necessário, sim, o quê? O reino é tomado por esforço. Da nossa parte, a gente precisa o quê? Tomar posse. Então, esse alerta aqui que que Josué está fazendo para o povo de Israel, vamos observar melhor isso aqui. Porque o Senhor pode estar dizendo para você hoje, até quando você vai ser negligente, remisso em tomar posse daquilo que Deus quer te dar como bênção? Então, quantos de nós nos mostramos muitas vezes tão vagaroso para nos aproximar das bênçãos que o Senhor tem para nós? Ó Senhor Jesus,
E nós devemos louvar a Deus por pessoas que o Senhor coloca à nossa frente. Aqui nós temos o exemplo de Josué. Primeiro foi lá Moisés, aqui Josué, e tantos outros heróis da fé, e tantas outras pessoas que o Senhor coloca à frente para serem pioneiros, para que possa o quê? Pelo zelo do Senhor nos levar a tomar posse. Agora vamos entender um pouquinho o que estava levando essas 7 tribos estarem vagarosas em tomar posse. Então, mais ou menos por esse tempo já, os cananeus estavam assim na maioria dos lugares tão enfraquecidos que não era mais ameaça para eles. Porque, como eu falei no início, já não tinha mais aquela união entre eles e estavam o quê? Espalhados. Então, assim, em vez de cumprir a ordem de Deus de destruir todos os cananeus remanescentes, o que eles fizeram? Eles deixaram algumas tribos lá, porque dessa forma essas tribos poderiam o que também? Servir a eles, facilitar a vida deles. Porque nesse momento eles estavam todos juntos aqui em Siló. E sabe, Siló, eu vou retomar um pouquinho lá o versículo 1. Siló quer dizer, sabe o quê? Anotei aqui, lugar de descanso. Então pensa, eles estavam ali em Siló porque eles já estavam 40 anos no deserto. Depois estavam em média mais de 5 anos lutando para dominar a terra. Então eles chegaram aqui, o povo em Siló, eles o quê? Estavam o quê? Descansando. E realmente precisavam descansar. Mas agora o Senhor está convocando eles como tribo para tomar posse da herança deles. No início era para conquistar a terra. Chegaram a Siló, onde instalaram o tabernáculo, ali era onde era o descanso. E, inclusive, ali ficou o tabernáculo cerca de 300 anos. Então, ali ficou um bom tempo ali o tabernáculo. Só que ali não era lugar para ficar, era lugar o quê? Para vir oferecer holocaustos ao Senhor, adorar o Senhor e depois cada um voltar para sua terra, voltar para as suas responsabilidades. Mas eles estavam um tanto ali agora, entre aspas, mais acomodados, confortáveis. Vocês já perceberam que muitas vezes quando a gente tem assim lutas para vencer, a gente está lá, tá fazendo, e quando as coisas assim abaixa a poeira, tá mais tranquilo, a gente tem mais dificuldade de prosseguir? Então, aqui eles estavam aqui mais tranquilos nesse momento. Por um outro lado, também eles estavam agora pensando, poxa, agora a gente não vai estar todo reunido, mas a gente vai estar em tribo para tomar posse ali da terra. Então, também era uma grande empreitada quando se pensava que teria que estar em tribo. E isso também o Senhor muitas vezes nos coloca para nós estarmos tanto coletivamente indo tomar posse de algo, como com poucas pessoas e muitas vezes sozinhos, porque tem batalhas que são só nossas, tem orações que são só nossas, principalmente aquelas que vêm da nossa família. Então, assim, para cada momento, o Senhor tem uma forma de trabalhar em nós. Então, aqui agora, o Senhor está trabalhando tribo por tribo. Quero ressaltar mais uma coisa aqui, olha, que os israelitas, eles estavam numa boa condição aqui de recursos, porque eles haviam enriquecido também com os espólios dos cananeus, que ali eles venceram, porque ali tinha fartura. Então eles pareciam estar mais preocupados com a comodidade, com a complacência desse momento, do que com a obtenção da herança. Como ocorrera, vamos pensar um pouquinho, lembra lá da Torre de Babel, os construtores de Babel? Eles estavam tão bem acomodados ali em Babel, porque eles estavam todo o povo reunido ali, eles falavam uma mesma língua, eles estavam usufruindo de segurança, de proteção por estarem unidos ali, e ali eles resolveram, inclusive, o quê? Construir uma torre para homenagear o nome deles. E o que assim, o Senhor fez o quê? Espalhou eles,
para eles abandonar a companhia um do outro e as intenções depois que havia no coração. Então, veja, o Senhor, Ele quer que realmente nós multipliquemos, geremos e avancemos. Desde o início, quando Ele falou para o homem, o que Ele falou para o homem? Multiplicar, ser fecundo e encher a terra. Desde o início, o Senhor estabeleceu um plano para a humanidade que espalhasse sobre a face da terra, em vez de todos ficarem reunidos no mesmo lugar. E assim que os seres humanos eles perderam, a visão espiritual, o que eles têm a tendência de congregar e de procurar a proteção uns dos outros, em vez de confiar no cuidado divino. Então, aqui, o que a gente vê? Há uma implicância clara nisso, porque, pensa bem, após a nossa conversão, a verdadeira conversão, e depois de a gente receber o direito da vida eterna, a grande preocupação deve ser de trabalhar para tomar posse da terra, para viver o reino e trazer o reino e para depois estar reinando também, porque reinar começa hoje. No entanto, por muitas vezes, nos conformamos com os despojos dessa terra, com o que estamos vivendo, assim como as 7 tribos, que não sentiam urgência de prosseguir com as conquistas. Olha, também nós vemos, é bom a gente ver lá em 1 Timóteo 6,12, nos diz assim, olha, hoje que eu prestei mais atenção nesse versículo, olha, combate o bom combate da fé. O que é hoje combater o bom combate da fé? É tomar posse da terra, porque tudo ao nosso derredor é para a gente não ter fé. Então, quando a gente combate o bom combate da fé, olha o que diz a frase seguinte: toma posse da vida eterna. Sabe que antes, como cristã, para mim a vida eterna, eu ficava pensando depois da morte. E hoje o Senhor me mostra que a vida eterna eu tomo posse hoje. Eu vivo a vida eterna hoje. Eu desfruto do Senhor hoje. Eu desfruto da vida de abundância hoje. Com várias coisas que eu tenho de recurso material? Não, é com uma mentalidade diferente. É com uma metanoia, uma mudança de mente, assim como diz lá em Romanos 12, entendeu? É uma mudança de mente, porque só uma mudança de mente eu vou poder experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa boa, perfeita vontade agradável de Deus, ela tanto está no meu espírito, como ela invade a minha alma. E ela o que? Governa o meu corpo. Porque hoje o nosso corpo tem tantos impulsos, tem tantos anestésicos, anestésico de diversão, anestésico de drogas, anestésico de procrastinação. Porque a nossa alma está carente de ter a verdadeira alegria, de ter o verdadeiro descanso, de ter a verdadeira proteção, de ter a verdadeira segurança. Então a gente fica o quê? Procurando várias coisas nessa terra para nos proporcionar isso. Então o nosso corpo vai precisar de anestésicos. E eu vou dizer, nós vamos até o nosso último dia da vida estar sempre voltando diariamente o nosso coração ao Senhor, porque o assédio dessa vida é grande. E eu percebo, principalmente no meu viver, como é grande se eu não estiver todo dia na presença do Senhor, meu coração é roubado e eu vou ficar meio preguiçosa para tomar posse do que é meu. Então, aqui diz assim, combate o bom combate da fé. Então, qual o combate que você tem que ter hoje? Crer no teu coração e ter fé, buscar a fé. Então, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Você não foi chamado para ser só salvo. Você foi chamado para tomar posse da vida eterna. Você foi chamado para tomar posse da boa terra. Então, possuir, isso significa tomar posse da terra completamente. Algo mais do que uma conquista inicial. A conquista inicial, eles aqui conquistaram inicialmente a Canaã, mas agora eles têm que tomar posse. Então, hoje, quando nós aceitamos o Senhor, teve uma conquista inicial, agora é tomar posse. Então, que o Senhor libere o nosso coração para que nós possamos tomar posse. Então, Josué pergunta aqui, por que eles estavam protelando
esse trabalho de possuir a terra. Pensa bem, frequentemente nós adiamos também trabalho que nos parecem grande, que vai tirar a gente da zona de conforto, trabalhos que parecem desagradáveis, tediosos, mas o seu adiamento desses trabalhos, sabe, contínuo, sabe que ele mostra também a nossa falta de disciplina. Não é fácil, mas o Senhor está nos chamando a isso. Também nos mostra a nossa fraca mordomia de tempo. O Senhor deu o tempo para nós e nós somos mordomos do tempo. E em alguns casos até mostra também a nossa desobediência, a nossa falta de fé. Fé não é algo como um raio que cai na nossa cabeça e de repente nos enche de fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sabe de quem você tem que ouvir a palavra de Deus? Da tua boca. Então você tem que começar a perceber o que você fala, o que você profere. Se você não profere, não declara as promessas de Deus da tua vida, como que você vai começar a tomar posse? Se você só declara murmuração, tristeza, declara que a vida é só difícil. Sim, a vida não é fácil, mas a gente tem aquele que tudo pode no nosso coração. Então vamos declarar. E também chora aos pés do Senhor. Senhor, estou triste por isso. Senhor, a vida está difícil por isso. Se abra ao Senhor. Senhor, fiz tanta burrada, estou colhendo tanta coisa que não devo hoje. Mas tem misericórdia, muda a minha mente. Me dá uma mudança de mente. Me dá caminhos retos. Me faz olhar para o alto e não olhar só para a terra, para as dificuldades. Então chore como Davi chorava na presença do Senhor. Se abra para o Senhor. E no versículo 4, Josué diz assim, escolhei, pois, 3 homens por tribo, para que eu os envie e irão percorrer toda a terra e farão uma descrição com objetivo de mapeá-la conforme a área da herança que desejam possuir e depois regressarão para falar comigo. Então aqui, olha que interessante, literalmente, né? Esses homens, eles deveriam aqui percorrer a terra e ter essa aptidão, como se fosse fazer acho que foi a primeira topografia feita, né? Então ali eles iam delimitar e iam dividir em 7 tribos. Então eles foram ali, percorreram, veja só, versículo 6. Assim fizeram um mapa de divisão da terra em 7 partes. E aí Josué está falando, né? E o trareis a mim para que eu aqui lance sorte perante o Senhor para as tribos. Lembrando mais uma vez, a tribo de Levi, ela foi escolhida para ser sacerdote do Senhor e a plena herança deles era o sacerdócio ao Senhor, era o serviço ao Senhor. Então esses homens saíram para mapear e fazer a descrição. E assim o fizeram, e eles escreveram aqui num livro, como diz no versículo 9. E eles dividiram em 7 partes e prepararam uma lista de cidade. E olha aqui, depois no versículo 11, nós vamos ver a delimitação da terra de Benjamim. Então, houve um sorteio e Benjamim recebeu essa terra que eles mapearam. Olha, saiu a sorte, versículo 11, em primeiro lugar para a tribo dos filhos de Benjamim, segundo os seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de Josué. Então, a tribo de Benjamim era a menor tribo que havia ali de espaço geográfico. Porém, se sabe que essa parte da terra tinha bons recursos. E nós sabemos que, a princípio, essa parte da terra, quem estava ali? Jerusalém. Depois ficou entre divisa de Jerusalém e Judá, mas aqui estava o quê? Jerusalém. Então, e Benjamim, onde também ficava aqui, bem na divisa Jerusalém com Judá, o que nós temos? Um lugar onde que ali de centro, de foco, de fácil trâmite de chegar ali, e também o que? Guarnecida com todas as outras tribos em volta. Então, tudo escolhido detalhadamente pelo dedo de Deus. O homem está fazendo a estratégia aqui,
mas Deus está já com a estratégia e tudo pronto. Porém, o homem tem que executar. Não dá para cair as coisas do céu. Então, muitas vezes nós pedimos um emprego ao Senhor, mas não vamos lá procurar um emprego, não nos capacitamos. A gente quer um emprego bom, mas a gente não vai nos capacitar, não vai fazer contato com pessoas que têm um know-how, um conhecimento na área. Então, o Senhor, sim, Ele age, mas Ele age conforme nós vamos nos movimentando. O Senhor abra cada dia mais a nossa mente, para que nós possamos entender a Sua palavra segundo o coração de Deus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.